comunidade de médicos, de pesquisadores, gerou conhecimento, mudou hábitos de uma sociedade, causou vítimas, muitas delas. Infelizmente, muitas pessoas e famílias ainda serão vítimas dessa tragédia. Esse é um novo capítulo de uma história que ainda não foi completamente escrita. Apenas os primeiros capítulos foram escritos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessas histórias. O Zika começou, na verdade, na chamada área de Uganda, exatamente na floresta Zika, em 1964, quando uma pessoa adentrou na floresta, foi infectada pelo vírus e teve a forma leve da doença. Depois disso, os casos aconteciam de forma esporádica, de forma isolada, até que a doença mudou de padrão. Em 2007, nas Ilhas Iap, e 2013, principalmente na Polinésia Francesa, ocorreu grandes surtos. 10% de uma população era cometida com Zika na sua forma leve da doença em poucos meses. Daí, o vírus foi até o Brasil, especificamente no Nordeste, e a doença tomou grandes dimensões. Em um ano, ela se dispersou e 49 países da América relataram casos de Zika. Milhões de pessoas foram acometidas. Mas o que mudou? Na verdade, o vírus sofreu uma mutação, inclusive pesquisas brasileiras demonstram isso, mostrando que a mudança na sua genética fez com que ele aumentasse essa capacidade de replicação, de transmissão, inclusive causando doenças graves, como os quadros neurológicos do adulto e das crianças. Essa história da epidemia no Brasil tem vários capítulos. O primeiro capítulo acontece entre janeiro e março de 2015, quando várias pessoas, milhares delas, foram atendidas na unidade de saúde do Nordeste, com queixas de mancha na pele, que coçava, tinham os olhos um pouco vermelhos, um pouco de dor articular, sem febre ou pouca febre. Essa, inclusive, foi chamada pela mídia como uma doença misteriosa. Naquela ocasião, havia um grupo de pesquisadores que vinha estudando a epidemia de chikungunya. E a percepção clara daquele grupo é que não se tratava de chikungunya. A característica clínica era bastante diferente. E, apesar das autoridades insistirem na possibilidade de que havia uma dengue leve, o grupo tinha uma certeza. Essa não era a característica clínica da dengue. O que nós afirmamos é que esse grupo pensava de forma unânime é que se tratava, sim, provavelmente de um vírus transmitido pelo mosquito e precisava se identificar a causa. Até que um pesquisador lá do Rio Grande do Norte, Dr. Kleber Luz, levantou a possibilidade que poderia ser Zika vírus. Até que em maio foi comprovada no sangue dos pacientes que aquela epidemia era decorrente do Zika vírus. O segundo capítulo dessa história acontece a partir do mês de maio a junho de 2015, quando no Nordeste se percebeu um aumento do número de casos neurológicos. Um adulto, a chamada síndrome de Guillain-Barré. O fato já havia sido descrito na Polinésia Francesa, mas o vírus ainda não tinha sido isolado. Até que em Pernambuco, a doutora Lúcia Brito e o grupo da Fiocruz de Pernambuco, pesquisando adultos com esses quadros neurológicos, funcionando o líquido da medula e do sangue, identificou pela primeira vez no mundo a presença desse vírus em quadros neurológicos do adulto. Passado esse segundo capítulo, veio o terceiro capítulo dessa história, que se inicia no segundo semestre de 2015. Dois neurologistas, neuropediatras, a doutora Ana e Vanessa Vanderlin, começaram a perceber um aumento do número de casos de crianças que nasciam com microcefalia. Para vocês terem uma ideia, a média dos anos anteriores eram 10 casos de crianças que nasciam com microcefalia, ou seja, uma média de 1 caso por mês. Só que no pico da epidemia do caso de crianças com microcefalia em outubro, num único hospital, numa única semana, haviam 24 crianças com microcefalia. Foi aí que essas duas neurologistas, incluindo também a doutora Adela Henrique, ligaram para mim para pensar quais seriam as hipóteses relacionadas a esses casos de microcefalia. Claro que a nossa hipótese inicial era que esses casos foram decorrentes de surtos já conhecidos, porque a microcefalia ela leva a casos decorrentes de infecções, citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, todas essas doenças podem sim levar a casos de microcefalia. No dia seguinte, a doutora Jucília Menezes, a responsável por essa unidade de pediatria, referência no estado de Pernambuco, IMIP, reuniu essas mães em 2 salas. Essa é uma foto histórica, onde se realizou a primeira investigação da associação de Zika com microcefalia. São várias mães em 2 salas com suas crianças com microcefalia. E eu levei um questionário. Esse questionário tinha algumas perguntas na tentativa de encontrar pistas que pudessem justificar as hipóteses que haviam sido levantadas, se havia correlação entre essas mães. E o fato é que, já no primeiro momento, quando a gente aplicou esse questionário, surgiram algumas surpresas. O primeiro fato que me chamou a atenção é que essas mães eram oriundas de diferentes cidades do estado de Pernambuco, um estado com 92 mil quilômetros quadrados.
Então estava descartada várias das primeiras hipóteses, porque não seria possível um vírus como o rubéola, que é transmitido de pessoa a pessoa através de gotículas dispersas no ar, fosse a causa dessa epidemia. Essas pacientes não se conheciam e moravam muito distante. Levantava-se então que outro vírus provavelmente poderia estar causando essa doença. Até que um dado chamou a atenção. 70% dessas mães, nessas entrevistas, disseram que tiveram quadro viral no mês de fevereiro e março, no início da gestação daquele 2015. Esperávamos que quando elas contassem a história, fosse a história de casos de sífilis, citomegalovírus, mas eu tive uma grande surpresa. Foi uma surpresa e um grande susto, porque o que elas me descreveram era exatamente a característica clínica da Zika. Aquilo que nós clínicos tínhamos vivenciado no início do ano. Aquilo, na verdade, foi uma surpresa e um grande susto. E essa característica desse comportamento dessa doença, dessa dispersão, falava fortemente que a transmissão fosse por um vetor. Provavelmente um mosquito que estava presente em todo o estado de Pernambuco. E um fato que chamava a atenção é que nós já sabíamos, lá em maio e junho, que esse vírus ele tinha uma predileção pelo cérebro. Ele foi capaz de levar dano cerebral nos adultos. Então justificava a hipótese que esse mesmo vírus poderia estar levando essas alterações do sistema nervoso central nessas crianças. Mas faltava um elemento nessa peça para fechar esse quebra-cabeça. Precisava saber se outro estado que teve surto de Zika também havia casos de microcefalia. Eu liguei para o Dr. Kleber Luz, lá no Rio Grande do Norte, e pedi que ele fizesse uma investigação. 24 horas depois, Kleber me liga, também assustado, dizendo que um único neuropediatra estava diante de 8 casos de microcefalia, muito mais do que ele tinha visto em toda a sua história. Para mim, ali se fechava um quebra-cabeça da hipótese da associação de Zika com microcefalia. Apenas uma hipótese, mas era a hipótese mais forte naquele momento. Até que comunicamos o fato, pela primeira vez, ao Ministério da Saúde, que junto com a Secretaria de Saúde do Estado, fez o alerta. Informou aos técnicos que a hipótese de Zika poderia ser uma forte hipótese a ser investigada. Mas faltava um elemento. A gente precisava identificar a presença desse vírus naquelas crianças com microcefalia. Até que vieram importantes pesquisadores. Uma delas, a doutora Adriana Mello, da Paraíba, viu uma gestante que estava naquele momento com uma criança diagnosticada com microcefalia e ela fez uma punção, retirou um pouco de líquido da placenta que recobria aquela criança e nesse líquido ela mandou para o Fiocruz do Rio de Janeiro e identificou pela primeira vez a presença do Zika vírus em caso de microcefalia. Se fechava ali um ciclo, mas outras evidências científicas se somaram a essas importantes evidências científicas. Importantes pesquisadores, como a doutora Celina Turki, que coordenou um grupo de pesquisadores no estado de Pernambuco e teve um papel fundamental em reforçar e confirmar a hipótese da associação de Zika com microcefalia. Se tornou uma referência internacional na produção de conhecimento. E assim como elas, em outros estados, a doutora Patrícia Brasil no Rio de Janeiro e muitos outros pesquisadores. Nunca se viu, em tão curto espaço de tempo, uma quantidade de mobilização de tantos pesquisadores, nacionais e internacionais, todos em busca de encontrar uma solução, de entender essa relação do Zika com a microcefalia. Não resta dúvida que os avanços foram muitos, na verdade, uma tragédia que uniu continentes. E essas descobertas, essas produções científicas, elas foram extremamente importantes. Mas eu gostaria, a partir desse momento, compartilhar com vocês um outro ponto de vista. Gostaria de convidar vocês a olhar em volta. E nesse aspecto é importante que a gente entenda que há ainda muitos problemas a serem resolvidos. Primeiro, a gente precisa entender que o problema está longe de acabar. E por que acontece casos de epidemia de Zika? Isso é decorrente principalmente da falta de investimento e melhoria de condições de vida da população. Crescimento populacional, urbanização não planejada, sem saneamento básico, sem água encanada, e quando não tem água encanada, quando tem água encanada, tem desabastecimento, acúmulo de lixo. Esse é o cenário. Aliás, essa é chamada tecnicamente de doença negligenciada, fruto da negligência, da falta de cuidado, da falta de investimentos governamentais na melhoria de condições de vida da população, em parte culpa do cidadão, que não tenta eliminar o mosquito no seu domicílio. E todos nós temos uma responsabilidade muito grande, de forma individual ou coletiva, em ajudar e tentar transformar esse cenário. É importante que a gente também faça parte desse processo, não haja de forma apenas passiva, mas de forma ativa. E é preciso continuar olhando em volta. Como é que estão as vítimas dessa tragédia? E aí eu queria compartilhar com vocês algumas dessas experiências. Uma delas, do Dr. Antônio Monteiro. Quando lá em maio, os neurologistas estavam preocupados em dar a melhor
tratamento para aqueles casos neurológicos do adulto, e os pesquisadores estavam debruçados tentando identificar a causa dessa epidemia, acontecia uma história que ocorria em paralelo, a de Dr. Antônio Monteiro, um médico renomado, anestesiologista, professor de congressos, importante diretor lá em Pernambuco de um hospital de referência, que subitamente começou a apresentar um quadro clínico de uma virose, de uma arbovirose, de Zika. E rapidamente ele fez uma desorientação, não reconhecia mais a família, teve uma parada respiratória e entrou em coma. Teve uma história de vida subitamente interrompida, de forma inesperada, por uma doença negligenciada. A sorte foi que depois de 2 meses, graças a Deus, aos esforços dos médicos, ele se recuperou do coma. Teve uma história com final feliz, mas infelizmente nem muitas dessas famílias não tiveram a mesma sorte. Mas o que mais me impressionou dessa história, olhando em torno, é a atitude do doutor Antônio. Ele me pediu, ainda em recuperação em casa, que fizesse uma coisa, que a história dele fosse contada de alguma forma, inclusive que fosse publicada em artigo científico, e nós fizemos isso, porque ele queria que outros profissionais de saúde entendessem a gravidade dessa doença. Eu percebi naquele momento que Antônio Jaime estava olhando de volta. Ele sabia que com a atitude individual dele, ele poderia ajudar a transformar esse cenário. Assim como a história de Dr. Antônio, tem a história de Ana Júlia e de muitas outras mães. Quando lá no início do ano, em março, nós estávamos investigando essa doença misteriosa, ela engravidou. Teve o seu filho em outubro, inclusive fez parte daquela investigação inicial, quando os médicos disseram a ela, no momento do nascimento, que sua criança tinha microcefalia, agora chamada síndrome congênita. E assim como Ana Júlia, muitas outras mães passaram pela mesma situação. Um grande susto. Imaginar você que toda uma gestação planejada, desejada, teve seu projeto interrompido. Um projeto com seus filhos, uma profissão. Ana Júlia, inclusive, me revelou que desejava que seu filho fosse engenheiro, porque ela achava uma profissão bonita. Há 2 meses atrás eu encontrei Ana Júlia, lá na Fundação Altino Ventura. Elas e muitas outras mães, extremamente maduras. Eu acredito que as circunstâncias da vida tornaram assim. Ela, inclusive, apesar dos 17 anos, falava em nome do grupo. Ela falava que, na verdade, depois de passado 2 anos, havia muitos problemas. Dificuldade de conseguir um medicamento sem recurso, que frequentemente não é fornecido. Dificuldade de transporte dessas mães e suas crianças para as inúmeras consultas que são necessárias durante a semana. A dificuldade de comprar dieta, porque algumas dessas crianças utilizam sonda nasogástrica e precisam se alimentar com dietas especiais. 300, 400 mães em lista de espera em diferentes fundações tentando buscar a reabilitação. Sem dúvida, nós evoluímos muito nessa história da Zika, mas a gente ainda tem muito a evoluir em todo esse cenário. E o que mais me impressionou nessa história é que, assim como o Dr. Antônio, Ana Júlia me fez um pedido. Ela queria que, de alguma forma, eu pudesse falar sobre esses problemas dessas vítimas da microcefalia. Eu entendi que, naquele momento, a atitude individual dela, ela está pensando coletivamente. Ela sabia que poderia transformar de alguma forma. Foi aí que aconteceu de o TEDx me convidar para fazer essa palestra. Queria que eu contasse a história da descoberta científica. Eu disse, ok, vamos falar da descoberta, mas eu quero olhar em volta. É preciso que a gente olhe exatamente o que está acontecendo em torno dessa tragédia. É claro que ao longo desse período, a gente tem vários exemplos que são realmente animadores. A ACD, Fundação Altino Ventura, a União de Mães que Amam, a Liga de Pediatria na Universidade de Pernambuco, que tem feito ações junto a essas mães e suas crianças com microcefalia. Sem dúvida, são atitudes de amor, de criatividade, de doação, que de forma individual ou coletiva, elas estão ajudando a transformar esse cenário. Todos estão realmente olhando em volta. Vive muito frequentemente da questão de doação. Eu gostaria, para terminar essa apresentação, contar uma outra história, que até hoje mexe muito comigo. Porque a história de Jéssica é uma das mães que, lá da Paraíba, que teve sua criança com microcefalia, nasceu, mas poucas horas depois ela morreu. Esse é um documentário de doutora Débora Diniz, uma antropóloga, e que fala da história de Jéssica. O que eu confesso a vocês aqui no TED, que em outubro daquele ano eu tive vontade de desistir. Eu trabalho com doença negligenciada há mais de 25 anos. Zika, chikungunya, dengue. E a cada 2 ou 3 anos, nova epidemia, novas vítimas. A história se repete. Tem momentos
que a gente tem realmente vontade de desistir. Mas depois de ouvir esse depoimento de Jéssica, eu repensei. Queria compartilhar com vocês e ouvir essa história. O tempo que eu estava lá na UTI, mesmo com ele já sem vida, mas eu aproveitei o máximo. E foi aí que eu tomei a decisão. Falei, Fabiana, eu permito que ele passe por todo o procedimento, o que for preciso. Se for preciso, abrir um pouquinho da cabeça para tirar alguma coisa, o que for preciso, tirar nele, pode tirar. Eu, como mãe, se é a missão dele, eu, como mãe, eu permito que seja cumprida. Se isso era uma missão, se era a missão dele vir passar por tudo isso, então eu permito. Mesmo momento de dor, mas naquele momento eu não dava para parar ali. Para mim, a história não ia acabar ali. Ali era um recomeço. A gente ia viver ainda muita coisa, mesmo com a partida dele. Eu não queria ser egoísta em deixar todas as outras mães, o mundo sem resposta diante de tanta pergunta. Uma mãe que perde seu filho amado, desejado, num momento de sofrimento, de extremo luto, ela é capaz de doar o corpinho do seu filho para que seja estudado, para que outras mães não padecessem do mesmo luto. Eu vi a partir daquele momento que eu, nem ninguém na sociedade tem direito a desistir. Jamais, pelo contrário, nem de se omitir diante desses problemas. Cada vez mais, a gente tem que investir em pesquisa, em melhorar as condições de vida dessa população, e todos nós, de forma individual ou coletiva, é capaz de transformar esse cenário. E minha esperança é que, diante dessa atitude de olhar em volta, a gente, sem dúvida, a gente tem condições, de forma individual ou coletiva, de ajudar a tentar transformar. Se não resolver, pelo menos diminuir o sofrimento. E trazer de volta o sorriso de Ana Júlia, passado 2 anos, de Dr. Antônio com sua equipe, e trazer o sorriso de tantas outras Jéssicas, Marias, José. Era só isso. Obrigado.